queridos professores e professoras da ESIR, sejam todos muito bem-vindos. Nesse vídeo nós iremos revisar os materiais e o planejamento da lição de número 7 do Pequeno Pesquisador. Essa lição ela vem tendo por título Uma Caça Sem Fim ao Tesouro. Então, a senha ou verso para memorizar se encontra no livro de Provérbios, no capítulo 2, do verso 3 até o verso 5, que diz o seguinte: Se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Então, no decorrer dessa lição, a gente vai mencionar para os alunos, a importância da Bíblia, porque a Bíblia ela é um livro que tem diversos tesouros escondidos nela, mas para isso a gente tem que diligentemente buscar cada um deles. Então, ao final do estudo, as crianças elas deverão saber que o maior tesouro do mundo está contido na Bíblia. E também sentir o desejo de ser um minerador desses tesouros, para que elas possam encontrar tudo aquilo que está ali enterrado nas páginas da Bíblia. E também sentir o desejo de levar esse conhecimento que elas adquirem com o estudo da Bíblia para as pessoas que elas conhecem. Os materiais necessários para o Conquistando a Atenção, então, vem sendo o seguinte: a gente pode estar levando alguma comida, algum alimento que as crianças gostem, pode ser um alimento saudável, e a gente pode também estar levando um baú para estar guardando ele, pistas para elas acharem, e um cronômetro para a gente marcar o tempo, para não estender muito essa programação e acabar não tomando o tempo da lição. Levar também bíblias, as lições e um dicionário. Então, na parte do Conquistando a Atenção, eu vou explicar bem como vai funcionar as dinâmicas, que vão ser 3 tipos que nós podemos estar colocando em prática com eles. Conquistando a Atenção. Então, agora, para chamar a atenção das crianças ao estudo da lição, a gente tem 3 opções de iniciamento para poder estar realizando com elas. Então, a gente pode escolher o que for melhor para as crianças. Então, ali a opção 1 vem sugerindo uma caça ao tesouro, onde a gente vai montar o cenário e lá a gente vai posicionar num canto escondido da salinha o tesouro, as pistas, e a primeira pista a gente que vai entregar para elas, mas daí a gente vai colocar algumas regras para manter a ordem ali da brincadeira. Então, ordens como não gritar, delimitar o ambiente da procura para não fugir muito e acabar perdendo muito tempo nisso, e também cronometrar. A gente pode dar uns 5 minutinhos para ser feito essa dinâmica. Então, ali, se as crianças encontrarem a tempo, a gente divide o que tiver ali dentro, que nesse caso é um alimento. Então, se elas não encontrarem, a gente daí guarda ele por enquanto, mas daí continua, dá seguimento para o estudo da lição, aí depois a gente decide o que será feito. Então, podemos estar fazendo essa divisão ao final. Mas ali podemos dizer para as crianças que mesmo que elas encontrem até a tempo, que elas comam o alimento somente depois do estudo, até para não atrapalhar. E ali a gente vai começar o estudo. A opção 2 é colocar uma Bíblia dentro do baú. Então, ali a gente vai mostrar para as crianças, e vamos perguntar para elas o que elas acham que tem dentro daquele baú. Então, dentro daquele baú tem o maior tesouro que a humanidade possui. E o que será que elas acham que é? Então, ali a gente vai dar um tempo para que elas deem os chutes, sobre o que é que contém. E no final também mostrar o conteúdo da caixa, mostrar que é a Bíblia e iniciar o estudo. A opção 3 é dizer para elas, montar uma situação onde elas estão ajudando o seu vizinho a cuidar do seu jardim, dos seus canteiros, onde está fazendo alguma plantação, e de repente elas encontram uma bolsinha de couro que está cheia de moedas de ouro. Então ali elas encontraram um verdadeiro tesouro. Então, naquele momento, enquanto ninguém está olhando o que está acontecendo, onde só elas viram aquele tesouro, o que elas fariam? Vamos deixar um tempo também para que elas respondam. Então, no estudo de hoje, a gente vai investigar um pouco, qual é o nosso maior tesouro e se a gente também tem um tempo para poder encontrá-lo. Então, ali, a partir daí, a gente vai dar início ao estudo da lição mais aprofundado.
Agora, apresentando a lição. Então, neste momento onde a gente vai se aprofundar no estudo da lição, a gente pode também estar resolvendo com eles as atividades da lição. Então, ao longo do estudo, conforme for batendo os temas com as perguntas, a gente pode estar fazendo a pergunta para que eles respondam. E aí a gente já vai ver também se eles compreenderam bem, se ficou alguma dúvida, para que a gente possa estar auxiliando eles. Então, no início a gente pode estar fazendo uma pergunta para eles do que o que eles fazem com o dinheiro que eles ganham, seja de algum trabalho que eles realizem ou uma mesada que eles têm. Então, será que eles ganham e colocam o dinheiro num cofrinho? Ou eles colocam em alguma conta no banco? Antigamente, há muito tempo atrás, muitas pessoas acabavam guardando o dinheiro embaixo do colchão, né? Será que algum deles também acabam fazendo isso? Então, nos tempos de Cristo, existiam os bancos, onde as pessoas colocavam o dinheiro, deixavam guardado para posteriormente fazer as retiradas, mas tinha outras pessoas que acabavam também guardando embaixo da terra, né? Eles acabavam escondendo esses tesouros, esse dinheiro que eles tinham. Só que o que acontecia? Muitas das vezes acabava que eles se mudavam e acabava o dinheiro ficando ali, ou até mesmo faleciam. E esse dinheiro, né, pelo qual eles tanto trabalharam, ficava ali, né, perdido. E Jesus, ele nos contou uma parábola que é muito interessante a respeito desse mesmo assunto, né, que é a parábola do reino do céu sendo comparado com um tesouro escondido no campo. Então essa parábola ela se encontra em Mateus, no capítulo 13, no verso 44, e a gente pode pedir para um aluno estar lendo essa passagem. Então, essa parábola ela nos ensina o quão preciosa que a Bíblia é para nós. Então, as verdades que tem na Bíblia, elas são como pérolas escondidas. Então, assim como esse homem encontrou esse tesouro no campo, vendeu tudo que tinha para poder comprar esse campo. Então, da mesma forma, nós temos que ter esse mesmo desejo de buscar cada vez mais na Bíblia para encontrar as verdades que estão ali escondidas. Então, tem tesouros ali que não vão ser achados se a gente diligentemente buscar eles. Então, nenhum sacrifício deve ser grande demais para ser levado a efeito em favor de nosso estudo da Bíblia e da lição da escola sabatina. Então, a gente tem que abandonar tudo aquilo que nos impede de estudar a palavra de Deus. Então, seja alguma atividade que nós realizamos, então a gente tem que aprender a rever as nossas prioridades, né? Colocar o estudo da palavra de Deus e a nossa comunhão diária com Cristo em primeiro lugar. Então, se a gente quer os tesouros celestiais, se a gente quer fazer parte de tudo isso, a gente tem que priorizar isso também aqui na nossa vida. Então, na semana passada, a gente aprendeu 4 condições que nós devemos alcançar antes de estudar a Bíblia. Então, agora, a gente vai aprender quais as ferramentas nós devemos ter para ter uma bem-sucedida busca por esse tesouro que há escondido na Bíblia. Então, como que nós devemos cavar a Bíblia? Então, a gente vai perguntar isso para as crianças e vai esperar a resposta deles para ver o que eles acham, né, que é necessário para poder encontrar esses tesouros que tem na Bíblia. Então, assim como o mineiro busca os tesouros escondidos na terra, nós devemos examinar a Bíblia com com esse mesmo desejo, né, com o coração faminto por buscar essas preciosas verdades que estão escondidas. Então, a gente não deve parar a investigação até a gente encontrar aquilo que a gente estava buscando. Então, se a gente está procurando por determinado tema, a gente não pode parar o estudo antes que a gente tenha uma clareza a respeito de tudo aquilo que está sendo estudado. Então, nós podemos dar um seguinte exemplo. Se o nosso vizinho diz ser cristão, mas ele guarda o domingo, aí a gente vai lá e prova para ele o porquê que o sábado deve ser guardado em lugar do domingo que ele já guarda. Então a gente vai lá, mostra todas as provas que tem, dá uma explicação profunda a respeito do assunto, mas ainda assim ele não aceita aquela verdade que foi apresentada para ele. Será que ele vai ser salvo? Será que essa ignorância dele vai ser perdoada? De forma alguma. Então, a ignorância não é desculpa para o pecado. Então, por isso que a gente tem que priorizar o estudo da palavra de Deus, para a gente realmente entender aquilo que a gente está lendo. Então, Deus não vai nos desculpar
a ignorância por um assunto que nós poderíamos ter já estudado e ter a clareza a respeito daquilo. Então, não basta a nossa boa intenção, a gente tem que estudar a fundo e entender o assunto do que está sendo tratado, que é uma coisa muito importante porque a nossa salvação está em jogo nisso. Se a gente não aceitar a verdade enquanto nós temos tempo, Deus não vai ter como salvar, não vai ter como nos salvar do nosso pecado. Então, a Bíblia, ela não tem poder para nos salvar. Então, a gente tem que, mas ela nos mostra, né, o caminho para nós alcançarmos a salvação. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, será que é suficiente nós sermos salvos pelo conhecimento que outras pessoas têm? Será que o conhecimento que meu pai, minha mãe, o pastor tem vai me salvar? Não. Então, eu tenho que buscar por mim mesmo para que eu possa alcançar também a bênção da salvação. Então, a gente tem que saber por nós mesmos. Então, a gente pode ler também com as crianças o que se encontra em 2 Timóteo 2,15, que também vai dar uma clareza a mais a respeito disso. Agora aplicando. Então, nós e também as crianças, ao qual a gente vai dar esse estudo, nós podemos ser milionários espiritualmente. Então, na Bíblia a gente viu que tem diversos tesouros muito preciosos escondidos. Mas a gente tem que ter o quê? A gente tem que ter interesse de buscar eles. Então, quanto mais a gente busca, mais rico espiritualmente a gente fica. Só que uma coisa muito importante é o ato de compartilhar. Então, a gente não pode pegar e ir em busca desses tesouros e ficar somente para nós. Então, uma coisa que a gente tem que ter bem claro na nossa mente é que uma bênção que não é compartilhada se torna uma maldição. E Cristo, ele quer que nós sejamos despenseiros de suas bênçãos, né? Que nós levamos a outras pessoas que nós conhecemos. Então, que eles possam também levar essa mensagem a seus coleguinhas, seus amigos, seus vizinhos, seus pais também, para que todas essas pessoas venham ter também acesso a essa verdade que eles aprenderam. Então, da mesma forma que a gente gostaria que as pessoas compartilhassem coisas boas com a gente também tem que compartilhar coisas boas com os outros. E a palavra de Deus é um guia totalmente seguro e a gente tem que ter total confiança nela, porque é ela que vai nos guiar. Então, a Bíblia é a nossa bússola, né? Nosso guia até Jesus. Então, estudando bastante ela, a gente não vai correr o perigo de cair sobre as tentações. Mas para isso a gente tem que ter uma íntima comunhão com Deus. Então, para finalizar o estudo, a gente vai fazer uma oração com as crianças pedindo a Deus para que Ele abençoe cada um dos alunos e dê força e ânimo para que eles tenham também o desejo de levar essa mensagem às outras pessoas, para que eles possam ser missionários, né? Compartilhando esses tesouros espirituais com as outras pessoas que eles conhecem.